do ser humano hoje, através do que, pastor? Eles descobriram um nome. O nome é tão esquisito que eu tive que anotar. Se falar ele 3 vezes rapidinho, eu vou achar que você é batizado com o Espírito Santo. A ciência descobriu que dentro do seu corpo há um conglomerado de filamentos chamados cromossomos, e no interior das células eles têm um nome diferente. Chama-se ácido desoxirribonucleico. Fale 3 vezes, você está batizado com o Espírito Santo. Ácido desoxirribonucleico. Isso aí tem uma sigla, é o tal do DNA. Diga comigo, DNA. Não, faz barulho gritando no ouvido do seu irmão. Diga DNA. Este é o DNA que os homens descobriram. Através deles, eles dizem que você tem um código genético. E através do código genético, eles podem dizer o que você é, de onde você veio, para onde você vai. Eles não podem dizer, mas podem dizer por que é que você é calvo, por que você tem uma cabeleira grande, por que você anda meio 10 para as 3, com a perna aberta igual a minha, parecendo uma nega rincha quando jogava bola. Vão desmontar para você por que você tem os olhos azuis, mas o seu cabelo é ruim que só dá dó. Faz um alisamento igual o meu, querido, vai ficar um pouquinho melhor. Alguém pode perguntar isso, e a ciência diz: olha, isso aí é porque ele herdou do pai e da mãe. De fato, eu gostaria que agora você honrasse a pessoa que está do seu lado, murchasse a barriga, estufasse o peito e olhasse para ela. Tenta olhar dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Olhe para esse corpo bonito que está. Isso. Olhe para essa pessoa que está. Exatamente. Você está olhando aí quase que uma réplica do papai dele e da mamãe dele. Quando às vezes eu estou aqui, pastor Reuel, e olho para você e para o pastor Cisino, eu vejo, meu Deus, olha a semelhança do pai com o filho. Quer ver uma coisa? Karen, vem cá, filha. Corre. Deixa minha filha passar aqui. Talvez você não vai ver, então joga ali na tela. Essa aqui é uma das minhas filhas. Olha ali para aquela câmera. Dá uma olhadinha aqui do lado da boca dela e da minha. Tem uma pintinha aqui. Isso aqui é genética, é DNA. Parte disso aqui eu dei para ela. Graças a Deus, o cabelo foi da mãe. Deus fez um milagre aqui. Aleluia, graças a Deus. Isto é genética, é o DNA que você herdou do seu pai e da sua mãe, meu amigo. E quanto a isso, é muito difícil mudar. Só se muda por fora, por dentro é imutável. Agora, quando eu li a Bíblia Sagrada e descobri também que eu e você não somos comuns, que nós somos anormais, eu descobri que o crente é o único ser do universo. Eu não disse o segundo, eu não disse o terceiro nem o quarto. Eu disse que o crente, pastor Reuel, é o único ser do universo que nasce 2 vezes. Diga comigo, nasce 2 vezes. Dá um grito, crente, nasce 2 vezes. Diga comigo, a primeira vez eu saí da barriga da minha mãe e herdei os genes da minha mãe e do meu pai. Digo que eu estou vendo por fora, eu herdei do meu primeiro nascimento. Vírgula, olhe para mim. Ai, Jesus. Você nasceu 2 vezes. A primeira vez você saiu da barriga da sua mãe. E a segunda? A segunda você saiu de dentro do interior daquele que fez os céus e a terra. Pastor, o senhor é maluco? Quer dizer que eu saí da barriga de Deus? Quando Deus fez o nosso primeiro pai, Adão, a Bíblia diz que depois de ter feito o corpo, Deus fez assim nas narinas de Adão, olha. Por favor, levante a cabeça para cima, encha o pulmão de ar e sopre. Por que eu falei para você olhar para cima? Se você soprar para o irmão que está do seu lado, ele desmaia aí. Escute. Quando você soprou, esse oxigênio que estava aí dentro, este fôlego saiu de onde? Não, me mostre. Me mostre. Me mostre de onde saiu esse sopro seu. Da barriga, diga para o seu irmão, saiu daqui. Se você é o sopro de Deus na terra, você saiu de dentro do corpo dele. Não, você ainda não está convencido. Eu quero ir mais longe. Se você tem os DNAs do seu pai e da sua mãe, se você tem a característica deles estampadas nos 23 pares de cromossomos, os 46 cromossomos que existem no seu corpo, se você é parecido com a sua mãe e o seu pai na aparência física e até algumas partes emotivas, veja só que um pai que é músico, geralmente o filho seguirá a área da música. Não é assim, pastor Moisés? O pai é músico, a mãe é música. Ele me disse ontem que a mãe dele cantava lírica e hoje a família toda canta. Você pode herdar até alguns traços psicológicos do seu pai e da sua mãe, fleumático como ele ou expansivo como ele. Pois bem, se você pode herdar isso do seu pai e da sua mãe na terra, me diga, quais são as características que você herdou do seu pai celeste? Me diga,
Me responda o que é que tem lá em cima no meu Deus. Está aí dentro desse corpo que está me olhando, tão afoito, aflito e desesperado por um toque divino. É aqui que eu quero te mostrar onde está a ira do diabo. O diabo é furioso com você porque você é a maior, a mais bela, a mais forte de todas as criaturas que Deus colocou nesta terra. Eu não disse que você é a segunda e que você não é a uma e meia. Você é a maior, a mais bela, a mais forte criatura que já existiu neste planeta. E se você concorda com isso, eu quero ouvir um grito para acordar Camboriú inteiro. No processo de criação, meu Deus fez 3 seres. O primeiro ser ele fez do céu. Ele estava na sua eternidade bela, criou o seu céu inacessível e criou súditos para estarem ao lado dele cantando, adorando e o servindo. Eu estou falando dos anjos. Anjo não tem corpo físico. Anjo é feito de uma energia cósmica, é feito de uma energia metafísica, beirando a energia quântica que foi composta e criado sim então o universo. Anjos são seres inacessíveis de graça e de glória. Deus usou qual matéria para fazê-los, pastor? O seu poder, a sua energia invisível lá de cima. Tudo que tinha no céu Deus usou para fazer os anjos, mas um deles caiu e nós conhecemos a história. Deus veio a esta terra depois que criou a terra do pó do mundo. Isso está escrito no livro de Provérbios. Deus fez o princípio do pó da terra antes de fazer a terra. Quando o Senhor veio a este nosso mundo e criou tudo que aqui existe, Ele colocou seres para habitar este mundo. E interessante, os seres que Ele colocou para habitar este planeta, Ele fez da terra. Ele usou a matéria que havia aqui nesta terra para fazer estes seres. Animais, plantas, vegetais, peixes e aves são feitos única e exclusivamente das matérias que eu aqui citei, dos elementos químicos unidos que eu aqui citei, e por isso eles permeiam esta terra. E que eu acho interessante a diferença do primeiro ser para o segundo. O primeiro ser é inteligente, o primeiro ser tem raciocínio, e o primeiro ser é eterno e tem um corpo glorificado. O segundo ser é um ser passageiro, é um ser irracional, é um ser mortal, porque é dado e fadado à morte, e ele só vive aqui nesta terra. Pergunta número 1 a esta classe inteligente: alguém está enxergando algum anjo aqui? Está vendo algum anjo por aqui? Raramente você verá. Por quê, pastor? Porque anjo não habita nesta terra. Eles vêm aqui de vez em quando para responsabilizar ao homem algo que Deus mandou a eles. Existem anjos do Senhor que trazem mensagens, e eu tenho uma mensagem sobre os anjos, inclusive que eu ministrei aqui neste púlpito. Você pode depois tentar adquirir e vai aprender. Mas nós não podemos ver os anjos aqui. Por quê, pastor? Porque este não é o mundo deles. Pergunta número 2: você já ouviu falar de algum animal que foi arrebatado? De algum animal que foi ao céu? Interessante. Eu estava pregando no ano passado, eu estava, melhor dizendo, ao invés de pregar, eu estava participando da grande conferência que teve em São Paulo ano passado, dentro do circuito cristão de área de comércio, que foi a Expo Cristã. E eu estava no meu stand quando chegou um cidadão perto de mim, com óculos, fundo de garrafa, bem intelectual, com um crachá estampado no peito de expositor, e disse: pastor, eu queria falar com o senhor sobre teologia, e eu gosto de teologia, não sei muito, mas eu acho que dá para o gasto. Conversando um pouquinho com ele, daqui a pouco ele soltou e disse para mim: pastor Adeildo, pastor Marco, o que o senhor acha da teoria dos animais que serão arrebatados? Eu olhei para a cara dele e disse: eu creio. Ele disse: o senhor crê que animais serão arrebatados? Eu disse: creio, inclusive animal da sua raça, seu jumento. Animal não vai para o céu porque é feito só de matéria da terra. Anjo é feito de espírito. Os animais são alma vivente e são feitos de um corpo que acaba por aqui mesmo. Aí quando Deus olhou para o céu e viu seus poderosos anjos lá, olhou para a terra e viu os animaizinhos bonitinhos que permeavam essa terra, Deus teve uma ideia brilhante. Ele parou entre o céu e a terra e pensou com a sua mente que é fugaz, com a sua mente que é poderosa demais e criativa, o que aconteceria se eu pegasse a essência dos anjos e pegasse a essência dos animais da terra e juntasse em um corpo só? O que é que viraria? O que é que eu criaria? Deus olhou para o céu, pegou a energia que ele usou para fazer os anjos, olhou para a terra, pegou a energia que ele usou para fazer os animais, o barro da terra, e fundiu em um só elemento. O que é que nasceu, pastor? A mais bela, a mais forte, a mais linda de todas as criaturas. Nasceu você, crente. O Senhor caprichou em você. O que eu vou dizer aqui é com muito respeito à teologia bíblica: nem anjos, nem animais podem parecer com o poder que Deus deu a mim e a você. Embora os anjos tenham poder espiritual, embora a Bíblia diga lá no livro de Salmos que eles são feitos em estatura maiores do que nós,
nós. Não tem nenhum anjo que recebeu tanta atenção do Eterno quanto este crente que está aí do seu lado nesta noite e disposto está para glorificar a Deus. Eu vou dizer a você que nós somos até maiores do que Ele em graça, somos até maiores do que eles pelo mérito da criação. O meu Deus rascunhou nos anjos, Ele rascunhou nos animais irracionais e Ele aperfeiçoou em você. É por isso que Satanás não pode pisar em cima de você. E eu decreto que esta noite tudo que estiver dentro do controle dele sairá, porque a glória do Senhor descerá sobre a sua vida e restaurará o poder que Deus tem para te dar. Se você crê nisso, dê mais um grito de glória. Eu estou dizendo que esse crente que está do seu lado, diante de Deus, tem muito mais unção, tem muito mais graça, glória e poder do que aqueles seres que estão no céu, que têm asas para voar, e do que esses outros animais que estão na terra. Pastor Marco, eu não creio nisso. Por que não, meu irmão? Ora, pastor, porque o leão é muito mais forte do que o ser humano. De fato, o leão é o rei dos animais. Lá na nossa terra ele não pode vir. O animal chamado leão pode ser forte, mas o homem tem inteligência. O leão pode destroçar qualquer tipo de animal, mas o homem tem inteligência para criar e construir então uma cela, uma jaula. Pode criar um dardo para infectar o leão e fazer ele dormir. Você está do lado de uma mente pensante. Se você usasse a sua mente, a sua memória, só para fixar em coisas eternas, em coisas grandiosas, se você parasse para orar a vida dos outros, olhar a vida das pessoas, se você parasse para olhar o seu passado, que parece ter sido um passado só de coisas destruídas, e nesta noite fixasse o seu olhar num ponto na eternidade próxima, passasse para olhar para o futuro, não tinha poder deste mundo capaz de barrar ou de neutralizar a sua história. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi dizer. Você está vendo e ouvindo um homem que passou por todo esse processo. Ora, todo ano nos Gideões nós ouvimos uma história emocionante aqui. O ano passado foi a história do pastor Adeildo, que até no meio da rua viveu e comia coisas que as pessoas lhe davam. O ano retrasado ouviram a minha história. Esse ano eu ouvi a história do senador Magno Malta. E de repente você olha para esses homens com sucesso e diz assim: ora, pastor, vocês nasceram com uma estrela na testa. Não, amados, nós nascemos com o DNA de Deus dentro de nós. E sabe o que nós fizemos? Nós entendemos que nós não nascemos para ser cauda, nós não nascemos para ser jogado no chão, nós não nascemos para ser pisado. Eu nasci para voar. E se você nasceu para voar, melhora essa sua cara de delegado de justiça e comece a adorar comigo, senão Satanás vai te levar. Você não é comum. Pastor, prova que eu sou maior do que essas duas criaturas que o senhor falou, e eu começo a adorar a Deus agora. Anjo não pode morar na terra, ele vem aqui de vez em quando e volta para lá, porque ele foi feito daquilo que tem lá. Animal não vai ao céu porque ele foi feito daquilo que tem na terra. Você está ao lado do único ser do universo, depois de Deus, que pode viver bem na terra e vai viver bem no céu qualquer dia desse. Não entendeu? Vou repetir. Você vive bem aqui nesta terra e vai viver muito bem lá em cima no céu. E ninguém tem nada a ver com isso, porque você tem em você algo divino que precisa ser nesta noite estampado. Pastor Marcos, o senhor quer dizer que eu sou um semideus? É claro que não. O senhor quer dizer que eu sou um super-homem? É claro que não. Você é diferente porque entregou a sua vida a Cristo. E ao entregar a sua vida a Cristo, você recebeu autoridade e poder. O pastor Gilmar pregou isso aqui ontem. Se você usasse a autoridade e o poder que Deus te deu, você não estaria aí me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se você usasse a autoridade que Deus te deu, você não estaria torcendo para dar tudo errado nessa mensagem, só para depois usar esta língua maior do que a minha gravata para dizer: ele não estava na unção. Se você usasse esse poder para orar pela sua própria vida, as portas do inferno se romperiam. Há uma unção, há uma autoridade de Deus descendo sobre essa terra. Pegue ela. Os meus amigos, pastor Reuel, os meus companheiros sempre me perguntam: Marco, como é que você tem tanta inteligência para administrar coisas, para fazer negócios, para construir, como Deus tem me dado um ministério tão abençoado?
Eu tenho um site na internet que passou essa semana de 3.400.000 visitas. Eu estava em 4 canais de televisão e trocamos os 4 por um canal só, que tem cerca de 400 a 500% de mais audiência do que os demais. Só com esses 2 programas de TV eu tenho gastado agora R$200 mil por mês. E detalhe, não tenho um patrocinador. E aí alguém olha para mim e diz: como é que o senhor consegue isso, pastor? É roubando os crentes? Não, eu uso a inteligência que o meu Deus me deu. Você não precisa de horas de trabalho, você não precisa de 1 milhão de ideias. Basta uma ideia, basta um toque divino na sua mente, e você sai da penumbra para brilhar no alto do céu. Basta um toque divino, uma porta aberta, e você nunca mais será reconhecido. Quantos querem uma porta como essa aberta? Então levante o dedo para cima comigo, bata na cabeça do seu irmão, bata na cuca dele, diga: use o seu cérebro. Diga: use a sua inteligência ao invés de usar a sua língua. Diga: use a sua inteligência. Você não é resultado do processo de uma ameba. Você é imagem e semelhança de Deus. Essa inteligência, use essa inteligência. O meu Deus manda dizer que a sua casa está precisando de uma reforma. E não é a sua casa onde você mora só, é a sua alma, é os seus filhos, é a sua história. Se prepare para escrever um novo capítulo depois desses 25 anos de Gideões. Se prepare para ser reconhecido nas ruas da sua casa, para ser reconhecido no jornal da sua cidade. Se prepare para fazer história. Você vai sair do anonimato para fazer história. Você não é comum, não é. Você, ouça, você herdou características do seu Pai do céu. Você tem a genética celeste em ti. Use ela, enxerte ela, dê vida a ela. Pastor, o que é que eu herdei de Deus? A capacidade de sonhar. Não ouviu direito? Eu repito: a capacidade de sonhar. A capacidade de sonhar. Animais não sonham, vegetais não sonham, anjos não sonham. Isso Deus deu só para você. Eu não estou falando de sonho de barriga cheia, como aquela pizza cheia de ketchup e mostarda que você comeu ontem. Eu estou falando de sonhos divinos. Estou falando de projetos santos. Estou falando de coisas eternas. Se você soubesse o que Deus escolheu para a sua vida, se você entendesse o projeto dele na sua vida, você estaria berrando, urrando, caído de joelho aqui, se jogando na frente desse altar, pulando em cima das pessoas. Você pararia de ouvir as coisas que estão ao seu redor. Você herdou isso de Deus. E é aqui que o diabo não quer deixar você viver. Ele tramou contra a sua alma. Ele arrancou a alegria do seu coração. Ele tocou nos seus filhos, nos seus bens. Ele tirou de você o processo de crer, o processo da fé. Te jogou no limbo. Te fez pensar que você era pior do que o pior dos homens. E lá vem Deus hoje com esta palavra profética dizer a você que Ele se lembrou de ti. E você não é o que o diabo diz que você é. Você é o que Deus disse que você é. E na minha boca Ele manda dizer que eu não estou pregando para um grupo de homens e mulheres que não tem o que fazer. Não, eu estou pregando para um grupo de campeões. Campeões, campeões. Você herdou autoridade. Você herdou no seu gene espiritual autoridade. Eu disse autoridade, repita comigo: autoridade. Assim como Deus é um ser que tem autoridade, onde Ele chega Ele não precisa se apresentar. Ele não precisa se apresentar, porque Ele é autoridade. Assim como o leão é a autoridade das selvas, você nunca vai ver um leão chegar e dizer assim: eu sou o rei das selvas. Basta ele dar um rugido dentro de um grande estabelecimento como um zoológico, e todos os animais vão se quietar, e alguém vai dizer: o rei da selva urrou.
Você não precisa se apresentar. A autoridade de Deus está em ti. Se você descobrir ela, você vai parar de andar de cabeça baixa. Vai começar a olhar os seres humanos de igual para igual. Não importa se ele tem na frente do nome um doutor, empresário, médico. Não se rebaixe. Não se rebaixe. Você é maior do que tudo que alguém já te disse que você era. Não se rebaixe. Com todo respeito aos políticos que estão aqui, até porque os que estão aqui sempre dizem para mim: pastor, eu não sou, eu estou. O ano passado, época de eleição, o ano retrasado, eu recebi um convite de uma poderosa igreja desse país. Chegaram no meu escritório 2 articulistas deles que eram vocacionados à área política, abriram uma pasta e disse: para começar a conversa, nós queremos lhe mostrar a pasta. Abriram uma pasta e dentro da pasta tinha $500 mil. Eu nunca vi tanta nota verde na minha vida. Eu disse: que é isso, moço? Disse: isso aqui é para a gente começar um diálogo. Eu disse: que diálogo? Nós queremos reformular a nossa política no estado de São Paulo e precisamos de alguém que atraia muitos votos. E você é muito querido, queremos você para ser o nosso representante lá dentro do Legislativo Federal. Você pode ser. Quando eu vi aquele dinheiro, eu confesso, como homem eu tremi nas bases. Mas eu falei: me dê um tempo para orar. E quando eu fui orar, eu disse: Senhor, posso ir? O Espírito Santo disse no meu ouvido: não se rebaixe. Não ouviu direito? Eu digo: não se rebaixe. Você não sabe a autoridade que está na sua vida, crente. Eu já te disse isso. Chega de você ser o lixo da sua cidade, a escória. Chega de você ser sempre passado pelas pessoas porque diz que você mora numa igrejinha, tem uma mulherzinha, tem um filhozinho, mora numa casinha, anda de carrinho. Está na hora de você chegar naquela cidade e botar banca. Aliás, depois da mensagem de hoje eu vou lhe dar um conselho. Chegando na sua cidade, faça um bolo. Pegue a sua senhora e seus filhos, reparta o bolo no meio, vá no vizinho da esquerda e depois vá no vizinho da direita. No da esquerda você entrega o bolo e diz: eu vim aqui te dar este bolo porque é um costume de um país de primeiro mundo, quando se muda um vizinho novo, dar um presente. E a pessoa vai perguntar: quem é o vizinho novo que se mudou? Você diz: sou eu e a minha família. E eles vão dizer: não, mas nós te conhecemos há anos. Não, vocês conheciam um crente derrotado, agora é um novo crente que está mudando para cá. Eu quero deixar aqui o meu telefone, quero deixar aqui para você o meu e-mail. Se ficar alguém doente, não vá para o médico, me chame, eu vou curar. Se tiver alguém enfermo, se tiver alguém possesso, me chame, porque eu vou expulsar o demônio. Você crê nisso, crente? Você crê nisso? Então levante as tuas mãos para cima e chacoalhe elas. Pai, se é tu que estás nesta palavra, Pai, onde houver uma mão erguida chacoalhando e tem nela um DNA do céu, coloca uma brasa de fogo nessas mãos agora, já! Essas suas mãos, abrace o irmão que está do seu lado, dê um grito no ouvido dele e diga para ele: você é maior do que pensa ser. Você! Cadê os meus companheiros que estão fazendo isso aqui? Você é maior do que você pensa que é. Você não é lixo. Randy, upstairs, please, sir. Randy, você não é comum. You are very special for God. Me dê a mão dele. Give me your hand, please. Pequena maturi behind, que não machine behind. We can do a bala suri de candara shiri me condara behind. Bala esse país. Deixa candara bala suri me candara behind. Você que está aí fora, do lado de fora da tenda, você pode não ter entrado aqui, mas entrou na presença de Deus. Você não é comum, você não é lixo, você não é resto, você é descendente de Deus. Pega!
Você tem características do céu dentro de você. Você não é comum. Você não deve ter medo do diabo. Não deve ter medo de ofertas de Satanás. Não deve ter medo de nenhum espírito diminuto que permeia esta terra. Você não anda sozinho. Você nunca verá na Bíblia o meu Deus andando sozinho. Ou ele está escoltado por querubins, ou ele está escoltado por serafins, ou vem ele na sua Shekinah de glória. Assim é você depois que aceitou Jesus. Onde a planta do seu pé pisa, o ambiente se transforma, os anjos se cercam, a unção está em ti. Deixa Deus te tomar. Você não é comum. Você nunca se perguntou porque depois que você aceitou Jesus como Salvador, você ficou valente. Você nunca se perguntou por que você não aceita mais afronta de ninguém. Quando você nasceu a segunda vez em Deus, você herdou isso dele. Deus não aceita afronta de ninguém. Por que você não aceita mais o desânimo? Nem a pobreza, nem a destruição, porque Deus não aceita essas coisas. Os sentimentos dele foram plantados dentro de você. Pegue estes sentimentos e multiplique eles. Trabalhe neles, coloque eles para fora, e o Senhor Deus te elevará. O Senhor Deus traçará um plano de vitória para você. E se você fica aí embasbacado às vezes com o que Deus fez na minha vida e na vida dos companheiros que estão aqui, muito maior está o que Deus fará na sua vida, acredite. Você nunca foi comum. Ai, Jesus de Nazaré, quantas vezes eu vou ter que dizer isso a você? Quantas vezes eu vou ter que pregar? São 9 anos ministrando nessa tribuna. Você viu a ascensão, você viu o que Deus fez na minha vida. Eu sou um exemplo vivo. Pegue um conselho, atribua para ti o que o Senhor me deu. Abrace essa causa. Não dê ouvido a homens. Não pare para esperar consagração humana. Espere uma consagração que venha direto do céu. Não pare para ouvir pessoas que só vão falar de você, falar mal de você. Pare para ouvir a voz interior de Deus que vai dizer quem você é. Você nasceu para colocar este planeta Terra de cabeça para baixo e pé para cima. Olhe para mim, por gentileza. Pegue na mão do seu irmão. Eu já pensei como você. Eu me lembro, senhores, e quando eu vim aos Gideões e eu vi os grandes pastores ministrarem aqui, eu saía daqui desanimado, pastor Paulo. Explico. Porque eu não tinha a capacidade, nem os talentos de Djalma Forquim, que eles tinham. Meu Deus, ver o pastor Gesiel Gomes pregar é no mínimo uma viagem. Ouvir o pastor Gilmar Santos com aquele vozeirão de locutor de rodeio pregar, deixa a gente apaixonado. Ver o pastor Gilvão pregar com aquele cacuete que é só dele, é algo admirável. Pregar o pastor Takayama pregando naquela unção, naquele grito. Eu, como garoto, parava para ver e dizia assim: nunca vou chegar lá. Porque eu pensava que tudo que Deus tinha dado a eles. A ciência diz que o corpo do ser humano é infinitamente mais complexo do que todas as galáxias do universo. Se pegar todos os planetas que a ciência dizem que existem e multiplicar por 2, não vai dar a complexidade do número de células que está no seu corpo. Assim é o número de talentos que o meu Deus tem no corpo dele. Tem coisas que Deus não revelou a ninguém, só esperou para te dar.
Eu pensava já ter ouvido tudo na base da música, na área da oração, na área da palavra cantada. Aparece lá no Rio de Janeiro um garoto desse tamanho chamado Davi Sasser. Vai estar quarta-feira aqui com a gente. Davi Sasser é aquele garoto do ministério Toque no Altar. Conhece as músicas dele? Restitui, Deus de promessa, no Santo dos Santos, faz chover. Um garoto desse tamanho, não tem grito, não tem o nosso forró, não tem a